Bom dia. Para mim é uma alegria poder voltar aqui a essa casa, depois de algum tempo, porque eu frequentei a minha mocidade espírita aqui. Então, na verdade, é até sobre isso um pouco o assunto da minha palestra com vocês hoje. Nós vamos falar sobre os laços de família à luz do Espiritismo. Como que o Espiritismo entende os núcleos familiares terrenos? Então, eu nasci numa casa espírita, de uma mãe espírita. A minha mãe, com 15 anos, hoje a minha mãe tem 94 anos, está encarnada ainda, é lúcida, e ela com 15 anos foi levada a um centro espírita, porque desde criança, no sítio onde ela morava, né, ela via e conversava com pessoas que não existiam. E aí, por ela conversar e ver essas pessoas que não existiam, ela foi levada aos recursos possíveis daquela época. Então, vocês imaginam isso, década de 30, a questão da medicina. Hoje a medicina está um pouco mais, está bem mais avançada, mas está um pouco mais espiritualizada. Mas imagina isso na década de 30, o que era uma criança ver e ouvir e conversar com pessoas que não existiam. E ela via as pessoas no sítio, na varanda, no quarto dela. Ela nunca teve medo dessas pessoas que não existiam, mas as pessoas achavam estranho ela ver e conversar. Então, depois de ter passado por vários médicos ou situações onde poderia ser ajudada em Rio Preto e não conseguindo ser ajudada, finalmente alguém disse para ela: leva num centro espírita, quem sabe resolve. Agora, se essa solução, essa indicação é dada em 2020, já parece estranho para muita gente que não é espírita, né? Leva num centro espírita. Imagina isso na década de 30 em Rio Preto, onde praticamente o espiritismo era iniciante, pouquíssimas pessoas tinham acesso à doutrina espírita, e é uma recomendação dessa. Mas a minha avó passou a mão na minha mãe, de 15 anos, e a levou para um centro espírita, e esse era o Centro Espírita Rogério Vilar, que existe até hoje, lá no bairro do Ipiranga, não é? Nessa época o Rogério Vilar era ali na Vila Angélica, na rua Totó Duarte, que é um dos centros mais antigos em funcionamento da cidade. Não é o mais antigo, mas é um dos mais antigos em funcionamento da cidade. Então, levaram a minha mãe com 15 anos lá nesse centro. A minha avó levou a minha mãe com 15 anos, e elas sentaram-se no fundo do centro, né, na cadeira do fundo, constrangidas, chegando ainda, né, com medo, sentaram no fundo. E naquela época, ainda, era da época em que as reuniões mediúnicas eram feitas em público, à frente das pessoas. Não é mais como depois o espiritismo doutrinário evoluiu e separou, né, essas questões. Então, ficava a mesa na frente, aqui onde eu estou, com os médiuns, a presidente do centro, que era a senhora Maria Amélia, que era uma parteira, uma negra parteira da cidade, que era presidente do centro, ficava nessa mesa com os médiuns e o público assistia à sessão mediúnica. Era assim que o centro espírita começou em Rio Preto, né? E aí, nesse primeiro dia, um médium, então, um espírito, através de um médium que comunicou naquela sessão, disse assim: aquela menina que está sentada lá no fundo, senta aqui na primeira fila. E elas demoraram para entender, minha avó e minha mãe, de que ele estava falando delas. Ele teve que falar a cor da roupa dela, como ela era, para ela entender que estava falando com ela. Sentem aqui na primeira fila, porque você vai trabalhar muito conosco e nós precisamos de você. E aí ela sentou na primeira fila com a minha avó, e a partir daí ela nunca mais deixou de trabalhar
na doutrina. Ela foi uma médium ao longo da vida dela, eu me lembro de eu criança, as pessoas buscando auxílio em casa, em toda hora, todo momento, para todo tipo, ela tendo que ir à casa das pessoas para levar auxílio, né, como médium mesmo, numa primeira instância, mas também às vezes muita ajuda de todo tipo que as pessoas ainda precisam, né? Mas naquela época parecia que era ainda mais, porque era muito carente de auxílio desse tipo. Hoje tem muito centro, né? Na região de Rio Preto, aqui tem mais de 60 centros espíritas, em Rio Preto tem 80 centros espíritas funcionando, então é completamente diferente o auxílio que hoje está disponível para as pessoas, de forma geral, né? O auxílio espiritual. Então, como aquela época era muito restrito, ela trabalhava muito. Ela tem um livro escrito, e então eu fui criado nesse ambiente espírita, eu nasci. Quando eu nasci, minha mãe já tinha 35 anos, portanto, ela já estava há 20 anos na doutrina praticante, né? Eu nasci das mãos da parteira espírita presidente do centro que ela frequentava. Então, naquela época, não se nascia em hospital, né? Se nascia em casa, com parteiras. Então, eu nasci na casa da minha família, das mãos da parteira, Dona Maria Amélia, que era presidente do centro. Então, já nasci de uma mãe espírita, de uma parteira espírita, não é? E aí fui criado nesse ambiente. Como todo ambiente familiar espírita, nunca fui obrigado a ser espírita, porque nos ambientes familiares espíritas não se obriga a uma religião, se dá o direito de escolher a religião. A única coisa que minha mãe dizia: você precisa, desde criança, eu lembro disso, você precisa ter uma religião, porque isso é importante na tua formação e na condução da tua vida, não é? Então, eu me lembro que do lado da minha casa, onde eu morava nessa época, tinha uma igreja evangélica, e a minha mãe era muito amiga dos pastores, porque também naquela época as religiosidades eram mais unidas, não tinha essa discriminação, essa separação que tem hoje, né? Então, naquela época, a nossa casa era vizinha de uma igreja evangélica, e nós frequentávamos a casa do pastor, éramos amigos dos filhos do pastor, e o pastor frequentava a nossa casa com os filhos, sabendo que éramos espíritas. Não era coisa do diabo naquela época ainda, nós viramos coisa do diabo para os evangélicos depois, não é? Então, frequentávamos, normalmente eram muitos amigos, e eu frequentei a igreja evangélica por um tempo, junto com eles, a convite da família, claro, meus irmãos também frequentaram, minha mãe nunca se opôs a isso, que a gente frequentasse, minha mãe, uma espírita praticante, nunca se opôs que a gente frequentasse a igreja evangélica junto com eles. Depois eu tinha uma tia, é o único caso que eu conheço de espírita que deixou de ser espírita, que virou testemunha de Jeová. Normalmente é o contrário, ela é o único caso que eu conheço de espírita que deixou de ser, se transformou numa formidável testemunho de Jeová, porque também não importa a religiosidade, o que importa é a vivência que você tem dessa religiosidade, e ela é uma grande pessoa dentro da igreja dela, né? E a minha tia, então, me levou. Minha tia, eu sou o sobrinho preferido, e é sobre o assunto também de hoje, da nossa palestra, eu sou o sobrinho preferido da minha tia, viva também, irmã do meu pai, e ela queria, então, que eu me transformasse em testemunho de Jeová. Claro, é normal, quando a gente está feliz em algum lugar, a gente quer conduzir as pessoas que a gente ama também rumo à nossa felicidade. Isso é normal que aconteça. Então, a minha tia queria que eu me transformasse em testemunho de Jeová. Para o testemunho de Jeová também agora, nós somos do capeta também, para o testemunho de Jeová. Eles também eles acham que a gente tem parte com o demônio, né? Então, a minha tia querida queria que eu deixasse de ter parte com o demônio e virasse testemunha de Jeová. Então, também frequentei com ela reuniões do Salão do Reino, como eles chamam a casa deles, não é? Então, frequentei o Salão do Reino com ela também durante muito tempo, e aprendi com tudo isso, dentro de um lar espírita, a respeitar também as religiosidades, porque esse é um ensinamento doutrinário, o respeito às religiosidades alheias,
não é? E aí, Igreja Católica, eu fui batizado na Igreja Católica, que é um contrassenso você pensar, não é? De um espírita ser batizado dentro de uma igreja católica, já que eu não sou católico, né? Mas fui batizado, porque a minha mãe falava assim, vai que um dia ele quer casar com uma moça católica, ele vai precisar do batismo, então já batiza, deixa pronto o documento. Ela estava pensando mais em resolver um problema do futuro, do ponto de vista da minha comodidade futura, do que na verdade religiosa. Então o batismo naquele momento não era uma questão religiosa, era uma questão de documento praticamente civil, um documento civil para eu poder casar com uma moça de uma religião católica, porque para ela não importava religiosidade mesmo, ela nunca ia me obrigar a ter uma parceira espírita. Então, com essa cabeça, eu fui sendo educado dentro de um lar espírita. Me lembro, aí no início da adolescência, eu vir aqui para o nosso lar frequentar a mocidade espírita. Eu devia ter uns 11 anos, mais ou menos, suponho, na época, ainda não fiz essa conta direito para saber que época é essa, mas eu imagino uns 11 anos que eu tinha quando eu vim para cá. Nesse centro que eu comecei a iniciar o meu, vamos chamar, estudo formal. O estudo formal do Espiritismo eu iniciei aqui, porque até os 11 anos eu não frequentava um centro formalmente e eu era educado dentro de casa, dentro do Espiritismo. Mas a minha educação formal doutrinária começou aqui, por volta dos meus 11 anos, né? E aí fiquei aqui durante a minha adolescência. A gente frequentava esse salão, de fazer nossas reuniões aos domingos da mocidade. Nesse horário, era o horário que eu vinha para a reunião da mocidade. Aqui, nessa sala, a gente tomava passe, nessa salinha. A dona Rosa, mãe do Ricardo, estava encarnada, trabalhava no centro. A gente convivia com o Ricardo, com a dona Rosa, né? E fiquei aqui um bom tempo. Nessa época, eu fui visitar o Chico Xavier, conhecer o Chico em Uberaba. Eu acho até, não dou certeza, mas eu suponho que foi um grupo da mocidade aqui dentro do centro que nos organizamos aqui no IELAR para ir conhecer e visitar o Chico em Uberaba. Então, cheguei lá com o Chico, sempre aquela multidão em volta dele, né? Todo mundo, aí ficavam aquelas pessoas em volta cuidando dele, que as pessoas queriam pegar, apoiar nele, e ele já cansado, né? Então ficava um grupo de prestadores de serviço ali em volta do Chico, para as pessoas não ficarem aproximando daquela multidão. E aí eu fui chegando perto assim para ver o Chico, porque afinal de contas eu fui lá para isso, eu queria ver o Chico de perto, é como ir a Roma e não ver o Papa, né? Então eu queria ver o Chico de perto. Aí chegando perto do Chico, ele olhou para mim e disse assim: você nasceu num berço de ouro. Ele falou isso para mim. E eu pensei, eu acho que o Chico errou, porque eu sou pobre, nasci numa casa muito simples, muito humilde, pobre mesmo, né? E minha família é muito pobre. Então eu falei, nossa, o Chico acho que errou, primeira vez que ele errou, que eu, né, nunca tinha me visto e disse isso. Passou um tempo, anos, para eu entender o que o Chico tinha dito, que eu nasci num berço de ouro. Porque eu nasci de uma casa espírita, numa família espírita, de uma mãe espírita, de uma parteira espírita. Então, eu nasci num berço de ouro, literalmente. Isso era o melhor tesouro que uma família pode dar aos seus filhos, né? Nascer num berço espírita. Então, aí, depois de anos que eu fui entender o que o Chico quis dizer, que o errado era eu na interpretação das palavras do Chico, e não ele que tinha errado, né? E aí, hoje, esse ciclo, né, de eu vir aqui hoje conversar com vocês, dentro dessa história de vida da minha família, ligada ao Espiritismo, que é o assunto já da nossa palestra, que contando essa história familiar, nunca acho que um palestrante deve contar suas histórias pessoais, mas nesse caso eu abro uma exceção, me dou esse direito, porque eu acho que ilustra a questão da palestra do tema que nós temos hoje, que é essa questão familiar, como o Espiritismo enxerga os laços familiares terrenos, né? Então, vamos imaginar, porque tudo é uma questão de imaginação, porque o Espiritismo ele já nos traz tanto conhecimento que a nossa mente, nosso conhecimento atual, às vezes nem sempre é capaz de entender exatamente.
Esse? Tá. Tá. Então, a gente precisa ir também para o campo da imaginação, né? Nesse caso, a gente precisa ir para o campo da imaginação daquele conhecimento. A gente não consegue exatamente ter uma compreensão exata do processo, porque foge, claro, da nossa evolução intelectual, não só da evolução espiritual. Você vai por outro? E como você quer que eu faça? Você quer esse? Isso. Tá. Bom, então, muita coisa no Espiritismo foge da nossa compreensão intelectual ainda nesse momento, não é? Por quê? Nós nascemos simples e ignorantes. Fomos criados simples e ignorantes. Simples do ponto de vista moral e ignorantes do ponto de vista intelectual. E ao longo da nossa trajetória evolutiva, o objetivo dessa trajetória é que nos transformemos em santos e sábios, exatamente o oposto do simples e ignorante. Então, simples moralmente, vamos chegar a santo, né? Ignorante intelectualmente, vamos chegar a sábio. Nós estamos nesse caminho e não estamos nem no meio dele. Nós estamos entre o início e o meio dele. Nós cumprimos assim 25% no máximo da nossa trajetória evolutiva, né? Então, nós temos ainda muito pouco desenvolvimento intelectual prestes aonde temos que chegar. Parece que temos muito comparado com o passado, claro, porque esses 25% caminhado nos deu desenvolvimento. Então, mas imagine que nós temos que desenvolver ainda 75%, onde nós vamos chegar, né? Então, a capacidade intelectual que nós temos nesse momento nos dá condição de compreender um pouco melhor, mas nem tanto assim. Então, por exemplo, como Deus cria os espíritos. Isso é num campo muito complexo ainda para a nossa capacidade intelectual. A gente consegue absorver elementos disso, né? Sim, rasamente, mas já suficiente para a gente poder continuar a nossa compreensão que depende disso. Então, nós sabemos, com certeza vocês sabem, que Deus, então, a inteligência suprema do universo, né, cria tudo continuamente, né? Ele não só nos criou no passado, mas criou antes de nós existirmos, criou depois que criou a gente e continua criando e vai criar ainda no futuro. Deus cria continuamente tudo que existe no universo, ok? Isso tudo é exatamente tudo. Então ele cria da luz, ele cria os planetas, ele cria os seres, ele cria tudo que existe no universo, ele cria os espíritos, né? Então, nós, ao sairmos desse berço divino como espíritos, porque nós, quando saímos desse berço, nós somos centelhas divinas, nós somos um princípio inteligente que está sendo individualizado, sem forma, sem nada, não é? Então, esse princípio inteligente, essa centelha divina, porque Deus é o princípio de todas as coisas, a inteligência suprema do universo. Ele dá origem, então, a uma fagulha, a uma centelha divina, portanto, que contém nessa centelha um princípio inteligente. Esse princípio inteligente passa por uma escala evolutiva, óbvio, de aprendizado, né? Obrigado. Até se tornar um espírito humanoide. Isso leva bilhões de anos até a gente chegar na forma humanoide desse princípio inteligente ao longo da escala evolutiva, experienciando os diversos reinos da natureza,
não é? Experienciando as relações, nós vamos saindo do reino mineral, como diz, eu acho que foi Chico, se não me engano, que disse: nós viemos da pedra, mas não fomos pedra. É um conceito até filosófico, mas extremamente correto e seguro. Nós viemos da pedra, mas não fomos pedra, porque lá nós não estávamos ainda como princípio inteligente que somos hoje, individualizados, certo? E personalizados. Então, aí esse princípio inteligente passa pelos reinos biológicos mais simples, unicelulares, depois aos reinos biológicos já pluricelulares, vegetais, depois passa para os reinos biológicos animais, chega aos animais mais complexos, né? Você pode perceber essa evolução do princípio inteligente quando você tenta se comunicar, se relacionar com animais, por exemplo. Que tipo de relação você estabelece com uma lagartixa? E que tipo de relação você estabelece com um cachorro? Você já consegue perceber pelo tipo de relação com determinados animais, pela comunicação que você consegue estabelecer, que grau aquele princípio inteligente está da sua escala evolutiva. O cachorro já consegue cumprir ordens, o cachorro já consegue entender os seus comandos, né? Ele consegue manifestar desejos dele para você. Então, e a lagartixa, você não consegue esse processo de comunicação com ela, né? Então, todos são seres vivos, todos criados por Deus, cada um num determinado grau da sua escala evolutiva. Até que um dia, todos chegaremos à forma humanoide. E vamos, então, iniciar uma experiência evolutiva como seres humanos em algum planeta do universo. Em algum planeta do universo. Um planeta, na maioria das vezes, iniciamos num planeta primitivo, que é que recebem as almas recém-saídas do berço divino, individualizados, né? E aí, quando nós iniciamos esse processo evolutivo, nós temos 0 de livre-arbítrio, total determinismo sobre a vida que vamos ter. O que significa isso? Significa que nosso espírito, ainda apesar de já em estado humanoide, não tem condição de fazer escolha, porque ainda não aprendeu nada, porque fazer escolha depende de aprendizado. E aí, como nós não aprendemos nada, então nós não temos condição de fazer escolha. Não tendo condição de fazer escolha, nós não temos livre-arbítrio, não temos liberdade de escolha. Nesse momento, nós somos 100% determinismo. O que significa isso? Todo o nosso processo de vida vai ser determinado pela espiritualidade superior. Ela que vai dizer, no princípio de nossa vida humanoide, como nós vamos nos conduzir. Ela que vai determinar o que nós vamos vivenciar e experienciar. Ao longo desse processo, depois que iniciamos, e ao longo dele, nós vamos aprendendo. E ao aprender, nós começamos a poder fazer escolhas. E aí o livre-arbítrio começa a se desenvolver. Então, lá no ponto 0, onde nós iniciamos a nossa trajetória evolutiva, nós somos simples e ignorantes, simples moralmente, ignorantes intelectualmente, com 0 de livre-arbítrio e total determinismo. E aí nós vamos, nessa trajetória evolutiva, desenvolvendo o livre-arbítrio. Até que, quando nós chegarmos a sábios, santos e sábios, nós vamos chegar a 100% do nosso livre-arbítrio e 0 de determinismo. Totalmente o contrário de onde nós partimos. O que significa 100% de livre-arbítrio? Significa que eu posso escolher tudo do jeito que eu quiser. Por que que Deus permite que lá no fim da nossa trajetória nós possamos escolher o que quisermos? Somos livres para escolher. Porque todas as nossas escolhas já estarão harmonizadas com as leis divinas. Porque nós aprendemos ao longo da trajetória nos harmonizarmos com as leis divinas. O que significa harmonizar com as leis divinas? Fazer as nossas escolhas dentro das leis
divinas. Então, quando nós chegarmos a santos e sábios, nós só vamos fazer escolhas que estiverem em acordo com as leis divinas. Portanto, nós podemos ter 100% de livre-arbítrio, porque nada estará contrário à lei de Deus. Então, nós somos livres lá no final da nossa trajetória evolutiva. É assim que aconteceu com Jesus, por exemplo, que é o nosso Cristo que esteve aqui conosco. Também é óbvio que vocês sabem que Cristo não é um nome de Jesus. Cristo é uma categoria de espíritos, não é? É uma categoria de máxima de elevação espiritual, que chamam Cristos, porque eles estão dentro mesmo da... Como a evolução espiritual ela é infinita, podemos dizer assim, então quando você chega a santo e sábio, ainda você vai aprimorando dentro da sua santidade. Então tem também classificação dentro do ponto máximo de evolução. Então, dentro do ponto máximo de evolução, existe um grupo de espírito que são chamados Cristos, porque eles estão tão avançados na sua santidade, na sua sabedoria, que eles passam a ser co-criadores de Deus. Ou seja, eles passam a ser braço direito, direto de Deus, para criar o universo, de tão evoluído que eles estão. Então isso é um Cristo, são co-criadores divinos. Então, desses Cristos, né, um deles veio até nós reencarnado, que foi a personalidade que nós chamamos de Jesus. Então, Jesus é uma personalidade, é uma identidade dessa classe de espíritos evoluídos que nós chamamos de Cristos. Então, Jesus reencarnou entre nós como exemplo máximo de espiritualidade, para ele mostrar para a gente o que é evolução espiritual e a gente se basear naquilo para a gente ter como exemplo e correr atrás do prejuízo, né? Jesus, então, ele estava nessa categoria de santo, sábio, 100% de livre-arbítrio. Então, dessa maneira, ele conseguia promover aqueles fenômenos todos que ele produzia. Porque, com toda a sabedoria dele, com toda a moral que ele tem, ele consegue manipular os fluidos como ele quer, para criar o que ele quiser. Porque ele domina aquilo. Então, aquilo não é um milagre, não é uma coisa sem explicação. Tem total explicação. Porém, ele conhecia, tinha conhecimento e moral, porque não basta ter conhecimento, tem que ter conhecimento e moral para poder fazer aquilo. Então ele conseguia fazer o aleijado andar, o cego ver, porque na verdade ele manipulava os fluidos, as leis naturais, o que ele manipulava. Ele se utilizava dos princípios naturais, que um dia nós também vamos aprender a manipular e vamos deixar de ser cegos, aleijados, doentes, quando a gente aprender a manipular os fluidos e tiver moral para essa manipulação. Jesus era tão evoluído que ele podia, então, inclusive, estar acima da morte física. Ele podia escolher não morrer. Nós não podemos. Ele já podia, ele estava acima disso. Ele podia escolher, porque ele tem 100% de livre-arbítrio. 100% de livre-arbítrio é 100% de livre-arbítrio, ou seja, pode escolher tudo. E é um espírito chamado incorruptível. Por que incorruptível? Porque significa que ele já foi testado de todas as maneiras e ele não erra nunca. Então ele é um espírito incorruptível. Então os espíritos, no final da sua trajetória evolutiva, eles são santos, sábios, 100% de livre-arbítrio e incorruptíveis. Eles não erram nunca mais. Então, eles são chamados espíritos incorruptíveis. Todas as escolhas estão afinadas com as leis divinas. Então, num dado momento, Deus designou a Jesus, designou a um Cristo, a um dos Cristos, no caso, Jesus, para ficar encarregado de criar um planeta para receber milhões de espíritos recém-saídos do berço divino, para educar.
e acompanhar. Gente, se nós não damos conta de 2 filhos em casa, a gente não dá conta de 2, de 1, a gente não dá conta. Imagina receber bilhões para educar e conduzir. Então você imagina o grau evolutivo desse espírito e o trabalho que a gente dá para ele nesse processo, né? Então, esse Cristo, Jesus, recebeu essa designação de educar e conduzir milhões de espíritos recém-saídos do berço divino. E, para isso, tinha que construir uma casa, né? Então, dá os filhos e tem que dar uma casa para esses filhos. Então, aí o Jesus foi elaborar, a partir do Sol, o nosso planeta, né, a crosta terrestre, todo o processo evolutivo, receber o plasma vital, transformar isso em ser vivo, transformar isso em células, em organismos unicelulares, formar primeiro os pluricelulares, as plantas, os animais. E aí, claro que Jesus não fazia isso sozinho, ele tinha toda uma equipe com ele, porque não dá para fazer sozinho, ele é o líder de uma grande equipe de espíritos também elevados, co-criadores com ele, né? Os braços dele operacionais. Então esses espíritos iam trabalhando a Terra para conseguir construir um corpo físico que servisse para as experiências terrenas daqueles bilhões de espíritos criados por Deus. E para isso, os espíritos co-criadores iam manipulando as experiências na Terra, para chegar a construir um corpo humano. Então, foram construindo, testando, fazendo combinações. O que pode acontecer? Dá coisa errada, não dá? Você vai testando, tem uma hora que aquilo, né, não dá certo. Foi o que aconteceu com os dinossauros, eram testes biológicos de construção de corpos. Então aí apareceram aqueles monstros, que é o efeito colateral dos testes que estavam sendo feitos. E aí não deu certo, o que tem que fazer? Tem que desaparecer, não deu, isso não ficou bom, né? Não está dando certo. Então, por isso que os dinossauros desapareceram também tão de repente quanto apareceram, que a ciência até hoje fala, mas o que aconteceu que os dinossauros de repente sumiram todos? Essa é uma pergunta que a ciência, quem vivencia isso, ou estuda, ou trabalha com isso, sabe que essa é uma grande interrogação. Como que os dinossauros de repente sumiram da face da Terra? Acha os esqueletos, os fósseis, mas não sabe por que eles sumiram de repente. É porque eram efeitos colaterais dos testes biológicos dos espíritos superiores para criar um corpo físico pertinente àquele planeta que estava sendo criado para receber os espíritos recém-criados por Deus. E aí foram, né? Chegaram, manipularam perispíritos no processo, quando já chegaram na forma meio humana, mas ainda desengonçada, ainda aquela coisa parecendo um macaco, mas não era, porque tem alguns que acham que a gente descendeu dos macacos, mas não é verdade. Nós não descemos da árvore, Emmanuel escreve isso, nós não descemos da árvore. Né? Então nós não viemos dos macacos, são evoluções paralelas, nós viemos de pontos comuns, chegando de pontos diferentes, chegando a resultados parecidos, certo? Viemos de pontos diferentes, chegando a resultados parecidos, mas não saímos do mesmo ponto e nos diferenciamos, é diferente. Então nós não descemos da árvore, nós não somos descendentes dos macacos. Os espíritos, então, manipularam o perispírito no plano espiritual, entre um desencarne e outro, né? Então, lá no plano espiritual, eles manipularam o fluido formador do perispírito para, quando eles reencarnassem, moldar um corpo físico mais próximo do que estava sendo necessário. Por isso também a ciência não tem, você já deve ter ouvido falar disso, que a ciência está procurando o elo perdido da humanidade. De onde está o homem primitivo e o homem contemporâneo? Cadê esse homem do meio, que eles não acham fóssil, não acham nada? É por causa disso, porque foi manipulado no plano espiritual. O perispírito foi manipulado. Então, quando reencarnou, já copiou o perispírito transformado. Não existe o homem que foi encarnado de transição. Entenderam? Então, por isso a ciência não acha. E aí esse corpo, então,
finalmente, depois de bilhões de anos, os espíritos conseguiram produzir, e aí os espíritos recém-saídos do berço divino começaram a viver nesses corpos e ter suas experiências terrestres, e estamos aqui até hoje reunidos no Ielar, certo? E vamos continuar ainda bilhões de anos, certo? Fomos nós mesmos que crucificamos Jesus. Antes disso, fomos nós mesmos que estivemos lá com Moisés, e ele falando, né, para a gente, entendeu? Não matarás, certo? Não vai idolatrar ídolos. Todas as coisas, éramos nós mesmos. A gente lê parecendo que ele está falando com terceiros, né? A gente lê a Bíblia, parece que ele está falando com... Ou não somos nós, né? Mas não, éramos nós. Fomos nós mesmos que crucificamos o Cristo, que matamos, agora já estamos aqui defendendo Ele. É assim, a gente vai mudando de opinião ao longo da vida, graças a Deus, né? Se a gente não mudasse, nós estávamos lá primitivos ainda, como fomos criados. Então, agora nós já estamos aqui. Imagina, nós mesmos é que crucificamos o Cristo. Agora nós já estamos aqui sendo cristãos, defendendo Ele, seguindo Ele como exemplo, se reunindo, enaltecendo o Cristo. E nós mesmos que já no passado fizemos tudo o que fizemos, né? Somos a mesma população da Terra, aquela que está lá desde o começo, que criaram os corpos para a gente começar a desenvolver. Então, nós somos todos filhos de Deus. Se somos filhos de Deus, temos o DNA divino. A nossa genética é divina, porque somos filhos de Deus. Se o nosso DNA é divino, nós somos criadores, como Deus, que Deus não é criador. Então, se temos o DNA divino, a genética de Deus, nós somos criadores. Nós podemos tudo, mas nós não sabemos ainda como fazer com isso, nós não sabemos ainda os princípios, nós ainda somos ignorantes. Nosso objetivo é descobrir que nós somos criadores, como Jesus já descobriu, que Ele é um criador e Ele faz o que Ele quer. Nós ainda vamos chegar lá. Porque Jesus já sabe, porque Jesus foi um espírito criado antes de nós. Então ele é um irmão mais velho, como irmão mais velho ele já caminhou mais e chegou nesse ponto. Um dia nós, como irmãos mais novos de Jesus, vamos chegar. Nós estamos sendo educados pelo irmão mais velho. Quantas famílias não têm, né? Não são educadas pelo irmão mais velho? Nós somos educados, conduzidos a nossa educação dentro de casa pelo nosso irmão mais velho. Tem Deus Pai, mas dentro de casa, quem comanda dentro de casa é Jesus, nosso irmão mais velho. Então, nós temos o DNA divino e somos criadores. A partir daí, já aprendemos uma coisa extremamente importante, né? Daí que vem, sois templos de Deus e tudo, porque nós somos Deus em parte, nós somos uma centelha divina. Então, nós somos criadores também. A outra coisa derivada daí que a gente aprende, então, que nós somos todos irmãos. Porque se fomos criados todos pelo mesmo Pai, somos irmãos. Só que a gente não entende muito bem isso. A gente entende como irmão o irmão genético, biológico, terreno e temporário. A gente não entende que o nosso laço espiritual é muito mais amplo, maior e mais profundo, e é imortal o nosso laço, porque somos irmãos realmente, mas nós não nos tratamos como irmãos. Aí começa o problema. Apesar de sermos irmãos, não nos tratamos como irmãos. E aí, nessa trajetória, então, né, que somos colocados para evoluir como uma bênção, misericórdia divina, nos dá oportunidade de aprendizado e evolução e chances, né? Porque a religiosidade espírita nos diz que Deus nos dá inúmeras chances. Outras religiosidades não dão chance para o espírito. Outras religiosidades errou, pecou, como eles chamam, morreu em inferno para sempre. Nós não, errou. Reconhece o erro, começa de novo de onde parou. Olha só, de onde parou, não volta. Recomeça de onde parou. Conquistas feitas não são perdidas, virtudes adquiridas são imortais. Você não volta, você não perde virtude. Então, você recomeça de onde parou. Isso é característico do espiritismo, né? Então, esses espíritos em evolução,
todos irmãos? Todos irmãos. Vão ser, então, agrupados em núcleos terrenos, temporariamente, para construir uma experiência comum, juntos, temporariamente. Enquanto isso, nós vamos nos desenvolvendo, nós vamos aprendendo, né? Com os erros, com os acertos, nós vamos desenvolvendo afinidades. Ah, esse aqui, meu irmão em Deus, né? Pensa como eu, gosta das mesmas coisas, faz as mesmas coisas que eu. Ah, vou me juntar a ele. Esse aqui não pensa como eu, não é muito do meu jeito. Não gosto muito, mas tudo bem, né? Tolero. Agora, aquele lá eu não tolero viver com ele, porque ele é completamente diferente de mim. O que eu quero, o que eu desejo é completamente diferente. Eu não estou dizendo que essa pessoa que está fazendo essa avaliação está avaliando de acordo com as leis de Deus. Não, ela está avaliando de acordo com as leis dela, do gosto dela, das coisas, dos desejos dela. Com isso, então, ela vai criando afinidades espirituais. E vão criando as famílias espirituais. As famílias espirituais são formadas por afinidades morais e intelectuais. Formam as famílias espirituais. Então aí vão fazendo os grandes grupos, por afinidade moral e espiritual, que são as famílias espirituais, que são as famílias verdadeiras e imortais. Aí, um espírito desta família espiritual vai reencarnar, ganhar um corpo físico para a experiência física dele. Certo? E ele vai, de acordo com a possibilidade dele escolher ou não, né, participar lá com os espíritos superiores da programação da vida dele na Terra. Certo? Então, nessa hora dessa reunião, vamos dizer assim, eu estou simplificando, claro, não é exatamente assim que acontece, mas para a gente poder entender em todos os tipos de compreensão, né, que a gente tem aqui na sala. Então, nessa reunião, para determinar a vida dele, então, ele fala, ele primeiro, antes dessa reunião, ele implorou um corpo. Pelo amor de Deus, me dá um corpo físico, porque sem um corpo físico, sem a experiência terrena, ele não evolui. Como ele sabe lá na erraticidade que ele precisa evoluir, ele implora um corpo físico. E entra numa fila de bilhões de pessoas esperando um corpo físico, porque tem muito mais espírito na erraticidade do que corpo físico disponível. O único jeito de um espírito entrar na Terra para uma experiência física através do ventre do útero de uma mulher. Não tem outro jeito ainda. A mulher tem que se prontificar a fabricar um corpo novo para um espírito encarnar e ele ter experiência terrestre. Se a mulher não quer fazer isso, não tem corpo para espírito nenhum. Um dia vai mudar. Né? Já estão fazendo ovelhas de outras ovelhas sem precisar da reprodução sexuada. Um dia nós chegaremos também a isso, a ter corpos humanos para experiências espirituais sem precisar da reprodução sexuada. Reprodução sexuada é um resquício da nossa primariedade evolutiva ainda. Ainda é o nosso lado animal que ainda persiste precisar de uma reprodução sexuada para produzir um novo corpo físico. Mas ainda é nesse estágio que estamos. Então, não tem jeito de um espírito ter a oportunidade de uma nova vida terrena se não for através de uma mulher gerando um corpo para entrar. Agora, faz a conta, quantas mulheres estão gerando um corpo e quantos espíritos tem na cidade esperando um corpo. Então a fila lá é gigantesca, a fila lá tem que esperar anos para ganhar um corpo. E para furar a fila se faz promessa de todo tipo. Claro, não, pode me dar um corpo que chegando lá eu resolvo tudo isso. Aquele inimigo meu, não, manda junto comigo que eu resolvo com ele. Não, pode deixar, eu vou fazer caridade. Não, pode deixar, a gente faz, me manda torto, me manda cego. Faz tudo quanto é promessa lá em cima para furar a fila. Certo? Aí, tá bom. Vamos ver se é verdade o que você está dizendo. Então vem cá. Pega a pessoa, né, que está prometendo e implorando um corpo,
né? Então vamos ver se é verdade. Vem cá, sai você lá do fim da fila que está desesperado, né? Vem aqui. Vamos te dar um corpo, vamos combinar então como é que vai ser a tua vidinha lá embaixo, né? Não, pode mandar o que você quiser que eu resolvo. E aquele cara que você matou na encarnação passada, que te odeia, que não pode nem te ver, manda, pode mandar. Manda ele para mim, manda como meu filho. Eu recebo, eu vou educá-lo, porque aí, né, ele vai ver que eu gosto dele, ele vai ver meu lado bom, porque eu não sou só mal, assim, ele conheceu o meu lado mal, mas ele não conhece o meu lado bom, porque realmente todos nós somos bons e maus. Por quê, gente? Por favor, não fique se achando boas pessoas, porque se fôssemos boas pessoas, nós não estávamos aqui juntos no planeta Terra, nós estávamos em outro lugar. Então vamos partir do princípio que se estamos juntos aqui, não somos 100% bons. Já vamos combinar isso entre a gente. Por mais que você se ache a melhor pessoa do mundo, que você se enxergue a melhor pessoa do mundo, comece a entender que se você está aqui, tem alguma coisa errada. Que Deus não faz nada errado. Que se está aqui, tem alguma coisa errada. Comece então descobrindo que tem de errado para você consertar. Em vez de você ficar se debatendo a vida inteira que você é um coitado, que você é uma pessoa boa, que você sofre muito, que, por que eu sofro, por que Deus fez isso comigo, porque eu não mereço. Em vez de você passar a vida inteira se justificando, comece centradamente pensando, o que eu estou fazendo aqui, por que eu estou, porque se eu estou aqui é porque eu mereço, onde está a ponto que eu preciso consertar. Corre, começa a correr no seu processo, começa a se interessar para poder passar de ano, porque não você vai ficar repetindo de ano, você ficar se achando 100% bom, porque a gente tem essa tendência, né? Eu tenho que ter hora passar para não, calma, qual a tua parte que não presta? Entendeu? Então, porque senão a gente fica achando todo o tempo que a gente é bom, que todo mundo é que não presta. Você repara? Todo mundo tem os seus defeitos. Nós não temos, nós somos pessoas boas. Mas, gente, se nós estamos aqui, nós não somos bons. Já vamos combinar isso, vamos partir daí. Então, quando então ele fala nessa reunião, pode mandar lá aquele que eu matei, porque ele conheceu a minha parte má. Mas agora ele pode conhecer minha parte boa, como pai dele ou como mãe. Eu vou educá-lo, eu vou amá-lo, ele vai conhecer meu lado bom. Manda, pode mandar. Mas tem também aquele outro, né, que você separou ele da esposa, você foi amante da esposa lá, eles se amavam, você seduziu a esposa e separou, e eles, né, viraram inimigos. Não, pode mandar, manda como minha esposa. A gente também já resolve isso tudo de uma vez. Vamos, eu caso com ela, a gente já faz uma parceria e a gente já resolve lá. Tá bom. Então, vão combinando, mas você tem certeza que você vai aguentar? Não, eu aguento, claro, pode mandar que eu... Né? Aí ele pede outras coisas, aí os espíritos falam, não, deixa esse para depois, porque não vai dar certo isso, você não vai conseguir, é muita areia para o seu caminhãozinho numa encarnação só, você tem muita coisa para acertar, já está bom esse inimigo, já está bom essa esposa magoada, tá? Vamos tirar essas outras partes, vamos pagar a prestação, vamos fazer um parcelamento das suas dívidas aqui com Deus e paga essa parcela nessa encarnação, tá? Vamos ver como é que você se sai. Então tá, aí um espírito familiar, da família espiritual, né, sabendo disso, fala, meu amigo, é difícil, hein? E, olha, eu gosto muito de você, e eu acho muito difícil você suportar isso. Você não quer me receber lá também como seu filho? Porque aí eu te dou uma força, porque vai ser barra para você. Que tal? Claro, você topa aí? Claro. Então, aí o outro se prontifica a vir como caridade, porque é amigo da família espiritual, é amigo do outro, eles têm afinidade espiritual, eterna, imortal. Então ele fala, não, eu vou lá te ajudar. Certo? Aí, o espírito esse que está fazendo promessa, fala assim, sabe de uma coisa? Você me deu uma ideia.
E se eu também pedir alguém difícil, mas para eu fazer caridade também? Não tenho nada com essa pessoa, eu não devo nada para ela. Eu não devo nada, mas ela é um espírito difícil. Se eu receber esse espírito na minha casa, já que eu estou com essa panela toda, eu recebo mais um difícil, você me ajuda, e eu faço caridade, que aí eu dou um upgrade no meu pagamento, no meu parcelamento da minha dívida. Porque aí eu não só estou expiando os erros cometidos, mas eu estou fazendo caridade. E essa caridade me dá um upgrade para conseguir um desconto futuro nas minhas parcelas do meu endividamento. Então, então vou pegar um que eu não devo nada, mas que eu já ajudo. Então tá. Então vamos também pôr como filho. Então nós já temos uma esposa, um filho e outro filho, né? Para vir. Tá bom. Então reencarnam todo mundo. Então no teu núcleo familiar, terreno, temporário, você tem uma expiação de uma pessoa que te odeia, porque você matou, certo? Que não pode nem ouvir falar teu nome, certo? Tem a outra que você separou do marido, que te ama, mas tem uma mágoa que é o oposto do amor que ela desenvolveu. Porque ela te amou, você a seduziu, ela se entregou e você desprezou, esse amor virou uma mágoa. Então tem um amor avesso, tem um amor ao avesso na tua casa, uma mágoa tremenda, e tem um espírito muito difícil que você combinou para vir para fazer caridade, e tem o seu amigo que veio para te ajudar da tua família espiritual. Então a tua família terrena, na verdade, é onde estão os seus maiores inimigos. Na família espiritual você não tem inimigos, são todos amigos, são todos espíritos afins. Lá sim é a verdadeira família, por afinidade. A família terrena não é uma família por afinidade. Tem elementos com afinidade, como veio aquele para te ajudar. Mas os maiores inimigos estão embaixo do mesmo teto. Por isso que na Bíblia está, reconcilia-te com o teu inimigo enquanto caminhas ao lado dele. É exatamente por isso. Porque o teu inimigo está do teu lado. Então, por isso que às vezes tem aborto espontâneo. Por quê? Imagina aquele espírito que é inimigo do outro. Lembra que ele matou um que é inimigo terrível, que não pode nem ouvir falar o nome dele? Imagina o espírito superior indo lá nesse espírito e dizendo para ele com a maior cara de pau, né? Olha, sabe o fulano? Que fulano? Então, ele vai ser teu pai. Imagina, o espírito superior comunicando ao espírito que odeia o outro, para falar que vai ser o pai dele. Você acha que esse espírito topa de cara? De jeito nenhum. Aí esse espírito não pode ser amarrado, e não, vai ser filho dele sim, e vai amarrado e põe no corpo e vai. Não pode. Tem que ser convencido, para ter um processo educativo, para ser válido. Então aí passa anos, os espíritos superiores, doutrinando, como se diz, né? Educando, convencendo aquele espírito, para ele ser filho do outro. Vai ser uma oportunidade, você não vai ter outra. Você conheceu o lado mal dele, ele está disposto a te oferecer o lado bom. Resolve isso logo, você não pode ficar assim que você não evolui também. Imagina, se coloca no lugar. Imagina vocês odiando uma pessoa que vocês não possam ouvir falar o nome e falam que ela vai ser teu pai ou tua mãe. Se você vai gostar. Bom, aí passa muitos anos até que um dia esse espírito cede. Tá bom, vai. Então vou lá ser filho dele. Topa. Tudo bem, topa, mas de repente no meio do caminho o que acontece? Destopa. Então tá lá a mulher já parindo no início da gestação, o espírito, bom, até antes disso, a mulher não consegue os gametas se encontrarem por causa dessas impressões mentais, até que gesta, vai começar a gestar, esse espírito volta atrás,
aborta, o espírito se desliga do feto, porque odeia ele, pelo amor de Deus, eu não quero ser filho dessa família não, e volta atrás, e a mulher perde aquele bebê, certo? Aí depois convence de novo, aí acaba às vezes engravidando pela segunda vez com o mesmo espírito, que acabou se convencendo a voltar. Por exemplo, esse é um dos casos, não estou dizendo que todos os casos de aborto espontâneo são esses, esse é um dos casos de possibilidade de aborto espontâneo, né? E aí tem aquele filho ovelha negra, que odeia o pai, que odeia a mãe, que briga com tudo, que você fala, não sei, esse filho não parece que saiu de mim, que horror que esse menino, não sei o quê. Que às vezes você bota até para fora de casa, no meio do caminho, você põe para fora de casa de tanto trabalho que ele dá. O que você fez botando para fora de casa? Você reforçou o que aquele espírito pensava de você. E aí, você perdeu a oportunidade, ele perdeu a oportunidade, e isso não resolve nada, isso só empurra com a barriga o problema que você vai ter que resolver isso na próxima encarnação, na próxima, vai ter que resolver em algum momento, esse espírito vai precisar deixar de te odiar. Né? Então, os laços terrenos são temporários, não são definitivos. O teu irmão definitivo não é teu irmão genético, teu irmão definitivo é teu irmão espiritual, esse que é teu irmão definitivo, é desse que você tem que zelar, mas igual ao que você zela pelo teu irmão genético, porque o teu irmão genético é tão irmão quanto o teu vizinho, isso que eu quero dizer. O teu irmão genético é tão irmão quanto teus colegas de trabalho, o teu irmão genético é tão irmão quanto o teu vizinho, quanto a pessoa que está na rua dormindo embaixo da marquise. Teu irmão genético é tão irmão quanto aquele que está desempregado. Tanto é teu irmão, tanto aquele que está passando fome. É assim que nós temos que entender a humanidade, que somos todos irmãos, juntos numa escala evolutiva, com um único pai e um irmão mais velho cuidando de todos nós. E nós não estamos nos zelando um dos outros como devemos nos zelar. Nós só cuidamos do nosso núcleo familiar genético. A gente se preocupa com o emprego do filho, com a comida do filho, com o abrigo do filho, com a felicidade do filho, mas nós temos que aprender a ter amor pela humanidade, porque somos todos irmãos. Agora está chegando a eleição. Eleição é um momento de você demonstrar amor pela humanidade, porque essas pessoas vão fazer gestão do que é público, e elas vão dar condição daquilo que você não pode atuar diretamente, mas através dessas pessoas você vai dar condição de vida melhor para os seus irmãos. Então, por exemplo, a eleição é um momento que nós temos que nos ocupar como espírita, de escolher corretamente quem pode ajudar a todos nós como irmãos, e não a mim arrumando um cargo na prefeitura, ou a minha família, porque a minha família é de professores da prefeitura. Mas o que aquela pessoa pode fazer pela humanidade? Fazer aquilo que eu não posso fazer, que ela vai ter condição no cargo dela de fazer. Isso então que é a nossa família espiritual e genética. Ok? Obrigado vocês pela oportunidade de estar aqui hoje, podendo falar sobre o espiritismo. Espero voltar outras vezes. Estou sempre à disposição de vocês, quando precisarem, achar que eu posso contribuir, só chamar, tá bom?